Olá, bom dia, 10 horas 1 minuto, horário de Brasília. Estamos a postos para começar por aqui mais nossa revista radiofônica matinal nas ondas a maior e melhor rede de rádio do Brasil. Eu sou Edgar Piccoli e estou aqui com a minha turminha que vai chegando e compondo esta bancada maravilhosa do rádio brasileiro para te passar informação, prestar serviço, entretê-lo até às 11h30. A lista de Janot, as consequências políticas do pedido de abertura de 83 inquéritos contra ministros e parlamentares citados na delação do fim do mundo. Lula Land. Augusto Nunes ilumina os pontos obscuros no depoimento do ex-presidente Lula, a única alma viva honesta da terra que diz não saber quanto ganha por mês. Ele não sabe. Tá tudo bem, o drama e a volta por cima do ator Ben Affleck. Ele, que é ator e diretor americano, revelou detalhes sobre sua luta pessoal contra o alcoolismo. Esses são alguns destaques do Morning Show que tá apenas começando. Já dou bom dia pra Paulinha e pergunto sobre a hashtag de hoje. É uma hashtag muito legal, hoje eu tô felizona. Você tá alegre, você chegou com alto astral mesmo. Eu acho que tem muita gente feliz hoje, porque na verdade eu e muitos dos 205 milhões de brasileiros não estamos na lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, né? Não estamos lá. O nosso nominho não consta, entendeu? Exato. Ao contrário desses políticos, né? Que agora estão enroscadinhos com a justiça, né? A gente trabalha direitinho, recebe o nosso, declara o nosso imposto, né? Pois é, e é por isso que hoje, com muito orgulho, a gente pode usar essa hashtag no Twitter. Hashtag não tô na lista do Janot. Boa! E você sabe que o pessoal já engatou aqui na hash e fala assim, olha, tem muita gente colocando coisa engraçada. Aida Lima, estou na lista do Serasa, mas hashtag não tô na lista do Janot. Entendeu? A gente se identifica mais com a Aida, né? Exato, com a lista do Serasa. Boa, Paulinha, eu vou convocar aqui os nossos ouvintes, né? Aliás, a usarem todo o seu conhecimento sobre a política, porque eu vou pedir que eles comentem esse cenário político aqui. Já que você usou essa hashtag, então, pros nossos tuiteiros, pros nossos internautas participarem, não tô na lista do Janot, eu quero que os nossos ouvintes mandem mensagens em áudio ou em vídeo comentando a política brasileira e os políticos, né? Enfim, um dos 83, pode soltar o verbo, use todo o seu conhecimento sobre a política e dê uma de comentarista aqui no Morning Show, tá bom? Pelo áudio ou pelo nosso vídeo, grave uma mensagem em vídeo também e tem o sorteio da camiseta ao final do programa. Convido vocês todos a passarem, portanto, a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. Aliás, olha, pode ir lá no Facebook, tem sempre conteúdo extra e se você não se contenta em só ouvir nossas vozes, pode ver nossos corpítios também aqui nesse estúdio multicolorido pelo nosso canal no YouTube, é youtube.com/morningshowjp. Além do streaming ao vivo, você vê tudo que acontece agora enquanto estou falando, você tem todo o material on demand lá que você pode conferir, ver todas as entrevistas e as edições anteriores do Morning Show. Bom dia, Vini. Bom dia, Edgar. Bom dia, tá loucura hoje, Bom né? dia, Augusto. Bom dia, Edgar. Bom dia, Ellen. Buenas. Vamos em frente, vamos começar o programa falando de política. Olha, tava todo mundo esperando o Janot. Pois é, e finalmente a lista do Procurador-Geral da República foi divulgada. O Rodrigo Janot enviou ao STF os pedidos de abertura de 83 inquéritos para investigar políticos citados na Lava Jato. Pelo menos 5 ministros do governo de Michel Temer constam dessa relação. Vamos a eles. Eliseu Padilha, Casa Civil. Moreira Franco, Secretaria-Geral da República. Bruno Araújo, das Cidades. Gilberto Kassab, da Ciência e Tecnologia e Comunicações. E Aloysio Nunes Ferreira, das Relações Exteriores. Também integram a lista os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, além de senadores como Renan Calheiros, José Serra
e Aécio Neves. A PGR inclui ainda os nomes dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e dos ex-ministros Guido Mantega e Antônio Pallotti, aqui para nós, porque afinal de contas o Pallotti é o italiano. Vamos lá, vamos conversar com o Trindade, nosso correspondente em Brasília. Trindade, eu imagino que hoje você aí em Brasília deve estar se sentindo meio como um Keith Richards, ou então as baratas, sei lá, depois do apocalipse, porque dizem que só eles sobreviverão ao apocalipse. Sobrou alguém mais aí pelos corredores do poder em Brasília, Trindade? Bom dia. Bom dia. Olha, eu completaria essa tese de que, além das baratas, os políticos sobreviverão a qualquer tipo de hecatombe, ao apocalipse. Se houver outro mundo, os políticos estão lá, né? Veja bem que na saga de Guerra nas Estrelas tem os políticos lá fazendo coisa errada. Então, eles estão sempre presentes. E outra, impostos, né? Me dizia o Delfim Neto de que o pai dele disse que só a morte é que livra as pessoas do imposto. E aí um dia ele foi pagar o IPTU do túmulo do pai, existe, né? Porque é dono, tem que pagar IPTU do túmulo. E ele refez a frase, nem a morte nos salva dos impostos. Né? Corrigindo a frase do pai. O que você disse? Corrigindo a frase do pai. Do pai, nem a morte escapa dos impostos, né? E é o que sustenta os políticos. Olha, Edgar, eu fiz questão de ficar no Congresso Nacional, ali frente a frente, cara a cara, com os líderes dos partidos e com os deputados citados nesta lista do Janot. E fiquei surpreso ou surpreendido, né, com a reação. Sabe aquela frase do Genio Zeppelin? O Congresso se quedou paralisado, pronto para virar geleia, viu? Ninguém reagiu, parecia que isso era em outro mundo, no Oriente Médio, nada aqui no Brasil. Na verdade, isso já está precificado, viu? Deu uma interferência aqui na fala do Trindade. Bom, vamos a ver. Você que nos informa tudo e nos deixa atualizado sobre tudo que acontece por aí, Trindade. Mas as pessoas... Mas os políticos que você disse aí, né? Eles vão sobreviver a essa hecatombe, como você colocou aí. Junto com as baratas. Mas talvez sobrevivam nas grades, né? Enjaulados, possivelmente. Existe uma reação aqui, eu não sei se pegou bem, quando disse que na verdade, os políticos estavam como Genio Zeppelin, prontos para virar geleia, né? Já existe uma reação por aqui. E a tentativa é de anistiar alguns políticos, Caixa 2, mas será impossível, porque o processo está muito bem explicado, caso a caso, e o procurador-geral distancia ali o que é Caixa 2, o que é roubo e o que é propina. Propina, inclusive, sobre doação legal devidamente registrada na Justiça Eleitoral. Ok, vamos abrir o assunto aqui para o Augusto e para Ellen comentarem, Trindade. Bom, é a hora da verdade para os políticos, né, que chega agora, né? Vocês, no entendimento de vocês, esse momento, esse ponto crucial nesse momento de depuração política no Brasil, vocês estão mais pessimistas quanto a... Depois que surgiu a lista do fim do mundo aí, ou vocês estão mais otimistas? A gente sempre tenta ser otimista, né? Mas eu acho que a gente só tem que analisar com base no que a gente tem até aqui. Por exemplo, a primeira lista do Janot, né? Daquela primeira lista que era menos da metade, acho, metade, 40, metade dessa, praticamente um pouquinho menos da metade dessa, a gente, na prática, ela foi entregue em março de 2015. Na prática, de março de 2015 para lá, daqueles 40, o que a gente tem até agora 5 casos daqueles foram levados para o STF e os acusados efetivamente dos 45 viraram réus até aqui. 2 viraram réus, isso no STF, e 2 viraram réus com o Sérgio Moro na primeira instância, porque não tinham fórum privilegiado. 6 casos foram arquivados, e é o que andou até agora, tá? Isso de 2015 para cá. Então, a gente tem que pensar que isso em 2 anos é o que andou.
destes 83 processos que se pediu aí na lista do Janot, do que apareceu na lista do Janot, a gente tem que lembrar que se for réu sem foro privilegiado, os que forem... Porque assim, a lista da delação só entregou o nome. Sim. Vai ter que se procurar prova, investigar, e aí se tiver investigar. Aí se a gente tiver minimamente confirmação dos fatos, para aqueles que for minimamente comprovado, tem um processo. Por fim, o processo vira uma sentença. Aí o réu que você condena tem 3 instâncias para recorrer. Se não mudar nada na posição do STF até agora, ele só começa a cumprir pena a partir da 2ª instância. Isso vale para todos da Lava Jato, até aqueles que já estão condenados pelo Sérgio Moro. Uhum. O que eu quero dizer com isso é que a gente, para ver resultado prático de tudo isso, vai levar muitos anos. O brasileiro vai levar muitos anos para ver um resultado prático de tudo isso. E a justiça é assim, a gente tem que pensar que ela tem o seu tempo para ser justa. A gente não pode atropelar ela para ser justa, né? A gente não quer atropelar ela para ser justa. Ao mesmo tempo, ela de alguma maneira vai ter que se adequar aos dias de hoje. Sob pena de a gente largar o Brasil numa certa sensação de impunidade que pode colocar a nossa democracia também em risco. Porque o que acontece e o que a gente está vendo nas ruas é o quê? Aquele sentimento de a antipolítica ou a apolítica. Porque, todo mundo é igual, todo mundo lá na lista, a justiça vai demorar muito tempo para resolver isso aí, e aí a gente tem uma eleição no ano que vem que o resultado prático dessas listas a gente não está vendo. E tudo bem, tem o tempo da justiça, mas o país não pode seguir nesse abandono total, Augusto? Essa é a questão. Aí é que tá, o tempo da justiça, a justiça lenta é a justiça injusta. O Supremo, ou ele resolve esse problema, ou passa a trabalhar com forças-tarefas, ou recruta mais pessoas, ou ele vai desmoralizar essa coisa toda. Porque a Lava Jato, que lida com muito mais casos, funciona muito bem. Funciona muito bem. O juiz Sérgio Moro julga. Agora, no Supremo, você tem um tipo de rito que é exasperante. Por exemplo, nós já temos a lista. O Fachin só terá oficialmente a lista, o Edson Fachin, que vai julgar, vai examinar o caso, daqui a 3 dias. 2 agora. Por quê? Sim. Porque faz parte, como disse ela, do rito. Isso precisa acabar imediatamente. Eu acho que a lista, podemos falar da lista agora? Sim. A lista é o seguinte, eu me surpreendi com a presença do Lula e da Dilma, não por ausência de culpa, mas porque eles não têm foro privilegiado, né? Então, isso só me surpreendeu. O resto já era esperado. Já era esperado. Se essa lista, eu registro o seguinte, como é que é o Brasil, né? O noticiário diz, são 5 ministros do Temer. Se as coisas andassem mais rápidos, 3 seriam ministros da Dilma. Eles iam Padilha, Moreira Franco e Gilberto Kassab, se viesse um pouco mais cedo. Então, eu acho que a lista confirma que há vários casos de Caixa 2 feios e confirma que o Petrolão foi organizado por 3 partidos, o PT, PP, PMDB. Estão todos ali. É isso. Ô Trindade, eles falaram aqui da celeridade, né, dessa demora, na verdade, da justiça, do STF. Os 3 dias do Fachin. Os 3 dias do Fachin. Eu me lembro de uma reportagem que você mesmo, Trindade, fez com o ministro Teori Zavascki antes da tragédia. Era um pouco antes do recesso, eu acho. E ele dizia que ia cuidar disso com a devida celeridade. Você sente isso também do Fachin, ô Trindade? O que você pode dizer a esse respeito? Sim. Ele é chamado de avião entre os operadores do direito por sua organização. Isso é muito importante, né? A organização e também pela agilidade. Aqui no Supremo Tribunal Federal, no 3º andar, foi montada uma sala forte com pouco acesso e é para lá que foi todo esse material. Acontece que é um material muito grande. Imagine que são 10 caixas, 1 tera de informação. Agora tudo isso vai para as mãos do ministro Fachin e ele vai decidir. Veja bem, são 211 envolvidos que não estão no Supremo ou que perderam foro, não são mais ministros e nem deputados e senadores, né?
e que agora os governadores que vão para o STJ, que vão para o juiz Sérgio Moro. Então a justiça está sendo feita assim. Agora, sobre os políticos, eles estão jogando contra o tempo, né? E uma luta desesperada para continuar deputado, continuar senador, e isso em 2018 haverá essa renovação, porque assim eles continuam no Supremo Tribunal Federal. Agora, comparando ali o político com barata, quando há qualquer ameaça ou veneno contra a barata, elas saem e botam o ovo para continuar a espécie. Político é assim. Já existe, inclusive no atual momento, substituição, filhos e parentes de políticos continuando a carreira e continuando o faturamento da família. É assim mesmo que eles sobrevivem. Tá certo. Obrigado pelas informações. Trindade, bom dia para você. Bom trabalho aí em Brasília, hein? Perfeito, obrigado. Bom dia, bom trabalho a todos. Bom, falamos com Trindade. Ellen, você quer complementar? É que a lista, como o Augusto bem lembrou aqui, sobrou para todo mundo, né? E fica no ritmo do STF que ele falou ali, ficam os ministros do Temer, por exemplo, mas aí desce lá para o Sérgio Moro, a Dilma, Lula, esses todos descem porque não tem foro privilegiado, né? Esses descem assim como o Guido Mantega, com Palocci, esses ficam, aí descem porque não tem foro privilegiado. Só pra... Olha, pessoal, Denise Campos de Toledo está aqui com a gente também. Denise, vamos tratar, né, desse assunto que eu acho que é da tua área. Você pode elucidar pra gente. Posso fazer um ligeiro... Por favor. Claro. Pra gente não perder o fio, Augusto. Acho o seguinte, isso daqui é a lista, não é a lista do fim do mundo, não. A gente não tem bandido de estimação e tem que ir até o fim e tem que ser punido. Devem ser punidos todos os culpados. Boa. Vamos lá, Denise, então vamos tratar do assunto agora. De que maneira, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes de que maneira a divulgação dessa lista e as investigações decorrentes da lista do ministro Janot podem afetar a tramitação da reforma da Previdência, que é o que motiva muito também dessas manifestações. O motivo principal da manifestação de hoje é contra a reforma da Previdência. Eu acho que o maior risco é se houver uma trava dos trabalhos no Congresso, porque você tem o presidente da Câmara, o presidente do Senado implicados também nas denúncias, o núcleo do governo, a Eliseu Padilha, que é o grande articulador do governo junto ao Congresso, até nessa questão da reforma da Previdência. Ele voltou da cirurgia, da licença, em seguida ele já retomou as conversas. Então eu acho que pode ter um impedimento aí de tramitação pelas dificuldades políticas mesmo, por muita negociação. Agora também vai haver um esforço de se levar o trabalho adiante para dar a ideia de que está tudo dentro do normal. Que há uma normalidade, né? Ontem eles tentaram passar essa ideia, a gente sabe que há uma apreensão muito grande, porque o conteúdo das denúncias ainda não foi divulgado, ele deve ser divulgado, né, se acabar com o sigilo, e aí pode haver mais turbulência ainda no Congresso. Então o grande risco é esse. Agora, há um risco relacionado diretamente às discussões da proposta, que são as emendas que foram apresentadas. Pois são 146 emendas, Denise. Ninguém entende muito bem jamais em que pé está essa proposta de reforma da Previdência. Tem pontos cruciais ali para o governo, por exemplo, que ele martelou desde o início, como, por exemplo, o estabelecimento de uma idade mínima aí, né? Esses pontos foram alterados nessa Em alguma proposta? medida, as emendas, elas foram apresentadas, elas podem ser incluídas ou não nessa proposta, mas há uma preocupação ainda, uma discussão daquela idade, a mesma idade para homens e para mulheres, aposentadoria rural, porque há uma parte da aposentadoria rural que é social. Não é? Que não são contribuintes, então isso tem essa parte do assistencialismo, tem um custo muito grande também para a Previdência e eles não contribuem. Então, de que forma que o governo trataria isso? Se ficaria mesmo do sistema previdenciário ou seria considerado uma despesa à parte? Tem várias coisas relacionadas à transição, que é um ponto que pegou muito. É aquelas pessoas que estão perto de se aposentar, os homens ou as mulheres, que faltam um pouquinho só, e aí vão ter aquele pedágio a mais, trabalhar mais 5 anos. Então, essa transição também foi foco de muitas emendas. Então, tem vários pontos que o governo vai ter que ceder em alguns deles. Agora, ele quer obter, ou precisa obter, pelo menos uma economia que represente uns 80%, 70% do que ele propôs. Porque a ideia é você dar uma freada no aumento do rombo da Previdência. Porque ela vem com déficit imenso. No ano passado, ela atingiu quase 152 bilhões de reais.
né? E isso vai engolindo o orçamento do governo, as despesas que agora estão limitadas à PEC dos gastos. Eu já estive aqui no Morning para falar também, o governo não pode aumentar as despesas mais do que a inflação do ano anterior, só que a Previdência, a despesa vai subindo e vai ser uma situação progressiva. O governo pode abrir mão, tem inclusive propostas de que se faça a cada 5 anos uma revisão das regras da Previdência para ir adequando as mudanças da faixa etária da população, ou a expectativa de vida e tudo isso. Então o governo vai ter de ceder em muita coisa, não é, Edgar? Mas ele tenta preservar o máximo possível. Claro que as pessoas não gostam dessa conversa de previdência, porque mexe com o direito dos trabalhadores. Sim. Todo mundo gosta daquela ideia de poder se aposentar mais cedo, de poder contar com esse reforço de renda, porque na realidade, uma coisa que o governo argumenta muito é que as pessoas se aposentam, a maior parte, e continuam trabalhando. Né? Quando se fala. Agora pega mal você falar que a pessoa vai ter que trabalhar 49 anos para conseguir o teto da aposentadoria. Sim. Então, algumas coisas que foram colocadas vão passar por mudanças. Né? E sem o reforço, sem continuar no mercado de trabalho, também fica difícil sobreviver com o que se paga da aposentadoria na maior parte dos brasileiros. Mas é porque as pessoas têm pressa para se aposentar, Edgar, porque se pudesse esperasse a idade mesmo correta, sem usar o fator previdenciário, a pessoa teria um benefício maior. Não é? Mas a pessoa fica com aquela pressa de se aposentar exatamente para ter o reforço de renda. Então é uma coisa que o governo tenta argumentar muito. Agora, eu acho que tem que ter uma contrapartida. Você tem muita irregularidade, você tem muito benefício, você tem muito incentivo dentro dessas despesas da Previdência, você tem as empresas exportadoras que não pagam, você tem de fazer uma auditoria, apresentar para a sociedade, as regras têm que valer para os políticos também. É fundamental que o governo deixe claro que eles também estão incluídos. Eu tenho a impressão que é muito difícil você fazer o trabalhador a entender e aceitar essa reforma quando você tem a sensação, pelo menos o trabalhador fica com a sensação de que ela não é para todo mundo. Quer dizer, que muita gente vai ficar com privilégios e aí a massa paga, mas tem alguns que vão ficar ali ainda garantindo. Já tem um histórico de privilégio, né? Se fosse para todo mundo, não aceitariam, da mesma forma. Mais pessoas mexe com uma coisa que a pessoa quer preservar, que é aquele direito de se aposentar mais cedo, sabe? A pessoa vai fazer umas contas, a partir de tal idade eu já vou conseguir me aposentar. Mas os políticos estão nessa reforma. Né? Uma coisa vai valer para eles também. Tem os privilégios já acumulados. Isso você não vai conseguir eliminar. Mas as regras vão mudar. Até os militares se mostram agora mais dispostos a ter um programa paralelo, também uma reforma, mexendo com essa questão da idade. Então eu acho que tem que passar para a sociedade que todo mundo vai pagar essa conta. Agora, atrapalha muito até essa corrupção toda que a gente está vendo, né, Edgar? Você fala, vão apertar para cima da gente o ajuste das contas, vai vir para cima do trabalhador. E aí, como é que fica do lado dos políticos? É muita gente envolvida, né? Quando você vê o tamanho dessa lista, os valores envolvidos, é um negócio absurdo. Primeira, né? Absurdo. Obrigado, viu, Denise, pela tua participação. Bom dia pra você. Essa reforma aqui hoje gerou uma greve geral aí, confusão. Tá a greve aí? Agora, à medida que estamos avançando no dia, os ônibus, metrôs, trens nas capitais estão voltando a circular, mas a gente começou amanhã com uma greve em pelo menos 25 estados e também no Distrito Federal. Ela ganhou força, sobretudo porque os transportes públicos pararam, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, o ônibus parou, embora trens e metrôs funcionaram parcialmente, né? Alguns funcionaram, outros não, mas o ônibus parou. E aí o trabalhador não conseguia chegar no serviço. Essa greve, ela foi motivada, ela era contrária à reforma trabalhista, à reforma na Previdência, proposta pelo governo de Michel Temer, e aí então atingiu sobretudo as capitais do país e também do Distrito Federal, gerou bastante caos, bastante transtorno nessa manhã aí de terça-feira. Agora 10h24, horário de Brasília. Olha, o professor Robert Kelly, professor Robert Kelly, tô falando dele, e sua mulher falaram da repercussão de um vídeo do qual são protagonistas e que viralizou na internet. Acho que a essa altura quase todo mundo já sabe o que aconteceu, mas o fato é que dias atrás ele, que é especialista em Coreia do Sul, dava uma entrevista à BBC. Acho que daí pra frente é com você, Paulinha. A gente tá vendo as imagens, né? Quando a filhinha dele, a Marion, de 4 anos, entrou no escritório, felizona, saltitante, seguida pelo James, também filho dele de 8 anos. E depois por um peixinho da mulher tentando salvar a pátria, a Jun Kim, tirando as crianças desesperadamente da sala. Foi basicamente isso que aconteceu. E as pessoas
enfim, surtaram, Edgar, né? Faltou uma presença de espírito nele também, não faltou? Olha, a gente teve várias discussões em relação a esse vídeo. Teve a questão de que muita gente achou que a esposa dele fosse a babá. Teve a história de imaginar se por baixo ele tava de bermuda, e aí ele não podia fazer nada, tava meio de cueca, sem ter o que fazer ali, meio imobilizado. Tem gente que acha que ele poderia ter pego a filha, colocado no colo e feito algo mais informal. E agora a gente tem a família falando sobre o assunto. Eles voltaram a conversar com a BBC e revelaram os bastidores desse viral que encantou e fez todo mundo rir a semana passada. Foi um grande momento. Então, todos eles ficaram ali na frente da câmera, no mesmo escritório em que aconteceu toda a história. São figuras. E aí, o que a gente descobriu, Ed? A gente descobriu o seguinte, também por uma matéria do Wall Street Journal que trouxe aí também os bastidores desse viral. Que ele esqueceu de trancar a porta, obviamente. Coisa que ele fazia quando dava entrevista, a porta ficou aberta. A esposa tava na sala filmando a TV. Sabe, tipo, pra ele ver depois como é que foi a participação. Tava lá filmando. Então, ela viu pela TV filmando com um certo delay as crianças entrando no escritório. Papai tá lá dentro, vamos lá ver, A hora que ela viu, ela tipo, gente, eles entraram lá. E aí ela saiu correndo pra tentar, sei lá, ajudar de alguma forma. E ele também pensou, durante a transmissão, que a BBC fosse, sei lá, tirar ele da tela, cortar um pouco a imagem pra excluir a galera que tava entrando ali no escritório. Coisa que também não aconteceu. O professor também foi perguntado a respeito dessa polêmica de imaginarem que a mulher dele fosse a babá. Ele parecia que ia falar que foi chateado, mas ela interrompeu. Ela interrompeu e falou assim, gente, não é isso. Espero que vocês deem risada com esse vídeo e não entrem numa discussão sobre qualquer outra coisa, enfim, que vocês imaginem, Hoje a gente entendeu? não consegue mais ver um vídeo engraçado e só achar engraçado, né? Tem que ficar problematizando tudo. Pois é, acho que esse foi o espírito da esposa dele, que falou, gente, deem risada, sabe? Apenas, não vamos discutir sobre isso. Eu sou a mulher dele, eu sou a mãe das crianças. Essa é a realidade, entendeu? Não tem discussão. Eu não sou a babá. E tudo bem. Então, mas sabe o que é curioso também? Esse tipo de fato, de ocorrência, acaba aproximando, humanizando o sujeito que tá ali. E para muitos telespectadores, tava intocável ali, né? E humaniza isso, né? Mas ele falou que ficou bastante assustado, né? Porque quando acontece uma coisa dessa, você tá no ar na BBC, ele falou que a hora que terminou, rígido, a primeira coisa que ele pensou, ele falou assim, eu nunca mais vou entrar na BBC. Eles nunca mais vão recorrer a mim. Mas o Edgar tem toda a razão, isso humaniza. Tanto que ficou... se tornou antológica a foto programada do Kennedy despachando no salão oval com o John, garotinho ali brincando. Quer dizer, ele poderia pensar encarar a coisa por esse ângulo também. Eu, por exemplo, sempre tomo muito cuidado com o Michelzinho, de modo que eu peço a porta pra Marcela ficar sempre de olho dele. Você saiu da alvorada pra estar cuidado. Aliás, é pra isso que a Marcela serve, né? Exato, ela fica de olho. Tá. E o supermercado. Mas então, ele ficou meio assustado na hora, pensou isso, que nunca mais ia ser chamado pela BBC, que meu Deus. Só que aí logo depois o próprio canal falou, a gente pode separar o vídeo pra colocar na internet? Ele ficou meio assim, tipo, nossa, será? Tipo... Só que aí virou aquele viralzão. Relaxou. Ele começou a receber um monte de Twitter, e-mail, telefonemas, todo mundo querendo saber, inclusive se ele estava ou não de calça vestido durante. Ele deixou claro que sim, estava. Uma calça um pouco mais informal do que a parte de cima. Ele usou a técnica do automóvel, aquela que você tá dirigindo o carro e você vai cuidar do filho atrás, assim. Ele só deu um chega pra lá. E depois ele ainda fechou falando que, olha, não ficaram chateados, eles também assistiram o vídeo muitas vezes, deram boas risadas, e que é isso mesmo, criança é assim, ele que deveria ter trancado a porta, na verdade. Foi esse pequeno detalhe que provocou essa risada mundial aí através desse vídeo viral da BBC. Sensacional. Aí entra a menininha dançando e o garotinho ali, né, de andador, o bebezinho. Seguindo, né, a mais velha, normal. Vamos girar o assunto, já tá rodando a trilha aqui. Vamos falar disso hoje? Vamos falar, o assunto agora é BBB. Acho que não vai dar tempo. O Vini é cada paredão, meus queridos ouvintes. Ele fica mais apreensivo porque fez aposta aqui com a gente no Morning Show algumas semanas que se a Emily ganhar o BBB, ele vai fazer uma tatuagem. Quero saber se você escolheu o desenho. Porque tá ficando ruim pra você, né? Tá ficando ruim a cada paredão, né? E o pior é que são 17 edições do Big Brother e os participantes não aprendem, né? Porque quanto mais você manda uma pessoa pro paredão,
mas essa pessoa se fortalece quando ela vai voltando. E esse é o caso da Emily, que ontem voltou de mais um paredão, e a Roberta saiu com 79% dos votos em um paredão. O Morning Show. Eu acho que agora já virou Paredão pessoal triplo. pra você. Será Foi que você eu tô que achando virou. também? Será que eu tenho toda essa força? Você teve? Não, na verdade, os ouvintes em batalhão vão lá votar, né? Eles Pois querem é. você tatuado. Mas na verdade a Emily, por algum motivo, tem chamado a atenção aí de um público. Ela tem uma rejeição forte, principalmente no Twitter, que é um público mais jovem. É um público que fala muito mal da Emily, até todo dia tem uma hashtag boicotando a Globo, boicotando os patrocinadores do Big Brother, pedindo a expulsão da Emily. Todo dia tem uma hashtag assim, mas na hora da votação mesmo ela tem muita força, e isso é que faz vencer o Big Brother, né? E a Roberta, Edgar, era uma participante promissora, youtuber, uma participante engraçada, mas ficou só na promessa mesmo. Teve a questão das mentiras, das traições, de ter votado na Mayara logo no início do jogo, que era uma amiga dela. Depois votou na Emily, e a Emily era a melhor amiga dela no jogo. Votou na Emily tanto para ir para o paredão, tanto para depois sair daquela eliminação falsa. Você se lembra daquela Noção de eliminação amizade falsa? de que teve? torcida dessa moça. Pois é, né? Hoje a amizade tá banalizada. Aliás, essas meninas, né, que entram em BBB ficam se chamando de amiga toda hora, logo no primeiro dia, né? Então ficou meio banalizado isso mesmo. E aí a Emily acaba realmente ficando mais forte. Ontem teve um discurso do Leifert até entre as duas. O Leifert tá influenciando muito no jogo, né? As pessoas estão percebendo essa diferença dele com o Bial. Sim. Porque aquilo ali é um confinamento, eles não têm que saber muito o que a gente tá pensando aqui fora. Mas o Leifert acaba sendo esse censor, porque ele dá algumas dicas, joga uma fogueira ali, passa uma dica ali. E ontem ele, ao vivo, na hora da eliminação, promoveu uma discussão, uma DR, entre a Emily e a Roberta. Porque assim, por que vocês se separaram? Por que vocês se traíram, né? E elas acabaram discutindo ao vivo sobre isso, mas acabou saindo a Roberta. Agora é o seguinte, Edgar. Eu não vou fazer a tatuagem. Agora a tatuagem? Como Eu não vou vai? porque hoje o jogo muda. E vai entrar uma participante hoje que vai desestabilizar a Emily. Eletra acha? Lamborghini. Eletra Lamborghini. Ela é bonita, Gostei, né? gostei do Lamborghini. nome, hein? É demais. É nome? Lamborghini mesmo, não é vem- Lamborghini qualquer. Ela vem direto da Espanha, do Big Brother espanhol. Vai rolar um intercâmbio entre o Big Brother Brasil e o Big Ah, mas Brother isso não é espanhol. inédito, já rolou isso, Já. né? Já, em outras teve, já edições, teve. né? Em outras É. edições já tivemos. E a Eletra Lamborghini, com uma diferença, né? Aqui nós vamos mandar participantes que já foram eliminados. Os gêmeos. Olha só quem Representantes nós estamos brasileiros mandando muito para a Espanha, né? legais, só que não. Os gêmeos Antônio e Manuel. Meu Deus, não quero nem ver. E pra cá vem a Eletra Lamborghini, que está participando ainda do reality lá na Espanha. Ela é neta do cara que criou realmente, né, a marca Lamborghini, né? Ela é uma participante, ela é uma participante Sensacional, muito cara. polêmica, bonita, né? E Você acha eu que ela vai trazer um tempero eu pra acho esse que ela vai caldeirão? trazer um tempero. Eu Vamos acho que o ver. Marcos vai se Lamborghini. interessar por essa mulher. Ele vai se Eu interessar acho. e E aí ele vai pirar. destabilizar. O que é? Agora é Sei, mãe pode de nave? acontecer. Eu acho. Tá bom, falado. Aliás, ninguém aguenta mais as DRs, né, do Marcos e da Emily. Ontem, depois do paredão, rolou de novo. E o que tá todo mundo comentando é da frase que ele soltou para ela, né? Ela perguntou: Marcos, mas tu não vê nenhuma qualidade em mim? Ele falou: vejo, você beija bem e transa legal. Caramba, meu! É isso. Mas o que você vai esperar? Caramba. No confinamento Ele dessa tá em galera aí. campanha. Ele Este é tá o Big Brother Brasil. Eu não sei, o Hoje Supla o e a jogo Bárbara muda. Paz eram legais. Hoje o jogo muda, Emily vai sair. Falado. Agora vamos lá, Vini, dá a hora certa. Não, Vini não. Quem tá aí? O da Pena? Vai, da Vamos Pena. lá, velho. Toda a concorrência, hein? 10h38, horário de Brasília. A gente dá pau em você todo dia, da Pena. Quero ver agora, velho. Vai lá, então. O ex-presidente Lula depois, ontem, na Justiça Federal em Brasília, no processo em que é réu por tentativa de obstruir a Operação Lava Jato. Ele negou as acusações de que tentou interferir no acordo de delação premiada do ex-diretor da Petrobras, o Nestor Cerveró, e se disse vítima de um massacre. Vamos ver um resumo desse vídeo aqui para refrescar a memória dos ouvintes? Pode soltar, Bruno. E há mais ou menos 3 anos, doutor, eu tenho sido vítima de eu diria quase que de um massacre. Sabe o que é levantar todo dia
sabe, achando que a imprensa está na porta de casa porque eu vou ser preso. Porque não sei quem delatou Lula vai ser preso, porque não sei quem delatou Lula vai ser preso. E tem um brasileiro nesse momento que quer a verdade e deseja a verdade nesse país, sou eu. Doreu, sinceramente. Eu quero lhe agradecer a oportunidade de vir prestar esse depoimento. Porque eu estou com muita coisa na garganta para falar. Eu estou cansado de ver procurador dizer que não precisa de prova, que ele tem convicção. De juiz dizer, eu não preciso de prova, eu tenho fé, vou voltar com fé. Eu quero provas, alguém tem que dizer, sabe, qual é o crime que eu cometi, aonde que eu cometi. Tem gente que acha que eu sou contra a Lava Jato. Pelo contrário, eu quero que a Lava Jato vá a fundo, para ver se acaba com corrupção. O que eu sou contra é tentar criminalizar a pessoa pela imprensa, e não pelos autos do processo. O senhor está diante de um homem que está disposto a prestar tantos pontos de depoimento que for necessário. E quero que todo mundo saiba, se tem um brasileiro que quer a verdade nesse país, sou eu. E não me venham com mentiras ou coilhações. Porque um cidadão que nasce no Nordeste e não morre de fome até os 5 anos de idade, não tem medo de cara feia. Augusto, bom, aí a gente vê um resumo, né, da fala, do depoimento do ex-presidente Lula. E eu te repasso o seguinte, por que os petistas chegaram a comemorar esse depoimento dele? Você vê que ele fica com a voz embargada em algum momento ali, ele responde para o juiz como se estivesse num palanque fazendo um discurso, né? Foi esse o motivo, na tua opinião, da comemoração dos petistas ou tem alguma outra coisa? Comemora até derrota, né? O PT comemora a derrota e transforma em vitória. O caso do... O que se deu ontem foi o seguinte, pela primeira vez... o presidente Lula depois como réu. Ele começou uma maratona que vai longe pelos tribunais e pode terminar na cadeia. O que ocorreu? Eu acho que o juiz, ele deveria obrigar o interrogado a se ater aos autos do processo. O juiz deixou ele discursar. O Lula falou que ele mal conhece o Delcídio, pouco conviveu com o Delcídio, não conhece o Cerveró, que ele próprio nomeou para a diretoria da Petrobras. Daqui a pouco ele vai dizer que não conhece a Petrobras. Esse é o discurso de quem não tem álibis, de quem não sabe como esclarecer os casos. O juiz, ou ele foi incompetente no interrogatório, ou ele está muito confiante no que virá. Certamente ele sabe mais do que disse ontem o juiz. E não nos esqueçamos que toda delação premiada deve ser acompanhada por provas. E o Delcídio, que também vai depor no processo, terá de apresentar provas. E o Cerveró também. Esse é só o discurso inicial. A ação judicial está em seu começo. Acho que estão comemorando precipitadamente e acho que o Lula, mesmo podendo discursar, disse bobagem que não acaba mais. Por exemplo, repetiu o discurso da alma pura, da alma viva mais pura do Brasil. Só que ele é réu em 5 processos, né? Haja pureza. Augusto, eu não vou perguntar. Agora, o que me chamou também a atenção foi ele falando sobre o salário, né? Uma pergunta simples. A gente tem. Olha o trecho do vídeo aqui, vamos ver. Vamos lá. 6 e pouco de aposentadoria, mais os 20 que a minha mulher recebia, que passou para 30, mas ela não recebeu nenhum de 30 porque morreu antes. Mais ou menos, então 26 mil, é isso? Não, pode dar 30 mil. 30 mil reais tem mais porque tem doação para meus filhos. É porque eu não tenho... Não, mas o senhor, pessoalmente, só quero saber isso. Eu poderia chegar a quanto? 50 mil? Tá, 50 mil reais mensais. Eu não sei, eu tô tentando chutar aqui, doutor. Tá, aproximadamente... Eu posso depois mandar por escrito, sabe, o que... Tá, é porque é importante, porque o juiz precisa fixar... O rendimento fixo que eu recebo todo mês é esse, são 6 e pouco da anistia, e era 20, agora passou para 30. 26 mil, então. Ali os que paga. Tá. Ficou em 26. Bom, A empresa de palestras, né? Você não precisa responder, mas quanto tempo você demoraria para responder a pergunta? Quanto você ganha? Rapidinho. 1 segundo, 2. Ele demorou 1 minuto e não explicou nada e mentiu. Então, por exemplo, ele omitiu que o fato de que ele tem 2 aposentadorias. Uma como aposentado por invalidez. O outro
é a do perseguido político que ele nunca foi. Ele ficou na pensão do Toma. Anistia, né? Tanto que na primeira ele fala aposentadoria, depois ele fala perseguido político, são as duas. Ele omitiu os 13 mil que ganha por mês como presidente de honra do PT. Ele não falou dos rendimentos do camelô de empreiteira, né? Que foi o ofício que ele exerceu e que o tornou milionário. E depois a variação dele parecia aqueles cálculos de multidão que a Folha fazia. Entre 50 mil e 500 mil. Quer dizer, eu ganho de 26 a 50, eu estou chutando, né, doutor? Agora, entram aí Marisa ganhando 20 indo para 30, o que supera o teto constitucional. Não sei do que ela ganha. E as doações para os filhos, essa é uma maravilha. Essa é uma maravilha. Então é o seguinte, o Lula não pode falar, não sabe quanto ganha, porque é o que ele sempre diz, não sei de nada, quando aparecem números que podem dar cadeia. Como é que ele poderia saber quanto ganha? Claro que não. Ele não sabe nada, não sabe, não viu, os advogados vão ver sobre mensalão, petrolão e salário. E provou que tem o caixa 2, provavelmente, nesse salário. É uma maravilha, é uma maravilha. Eu tenho 6 mais 20, pode agora ser 50. Era 30, desceu para 20, a Lius. A Lius é a empresa de palestras que não recebe um convite desde 2005. Sim. Eu não sei de onde vem isso aí. Vamos lá, girando o assunto, hoje é dia de eleição na Holanda, vamos a Londres conversar com o Ulisses Neto, nosso correspondente na Europa, que traz os detalhes desse pleito aí, marcado pela fragmentação partidária. Ulisses, muito bom dia para você. A disputa aí envolve apenas partidos, digamos, médios. Como é que é essa história? Edgar, a Holanda é um país muito agradável, né? Muito simpático, mas a gente não costuma falar da política holandesa no dia a dia, né? Tá falando hoje por causa do sentimento que ocorre aqui na Europa, né? A apreensão sobre as mudanças dos cursos políticos aqui no continente. E a Holanda é, nesse ano de 2017, o primeiro país a testar como anda o humor do eleitorado. Como você falou, são basicamente partidos médios, né, e pequenos que existem na Holanda, não tem uma divisão quase que bipartidária. Aqui na Inglaterra são 3 grandes partidos, o conservador, o trabalhista e também o liberal-democrata. Lá na Holanda é diferente essa história, né? São muitos partidos disputando as 150 cadeiras no parlamento holandês. E como tem muita gente nessa briga, é justamente por causa disso, na verdade, que o candidato mais polêmico dessa eleição, que se chama Geert Wilders, é considerado como o grande destaque dessa eleição. Vocês já devem ter visto a cara dele, né? Um cabelo platinado, é uma pinta bem peculiar do Wilders. E ele, por causa dessa divisão toda, não deve conseguir chegar a um número suficiente para governar, né? Muitas pesquisas apontavam até ontem que ele estava crescendo, que ele teria chances até de terminar em primeiro lugar. Isso mudou nas últimas horas, a votação está ocorrendo nesse momento e as últimas pesquisas antes da abertura das urnas indicaram que o partido dele, que é um partido de propostas bem polêmicas, tinha caído, estaria até na 5ª posição nesse momento. Mas todos vão flutuar entre 10 e 20, 25, 30 cadeiras no máximo lá no parlamento holandês. E o Wilders ganhou destaque nessa eleição porque ele promete fechar a mesquita, promete proibir o Alcorão, fechar as fronteiras da Holanda, também faz muito ataques a marroquinos. Então ele é um desses candidatos que atualmente levanta as bandeiras anti-imigração, anti-União Europeia e, sobretudo, contra o Islã. Então ganhou muito destaque. Existe essa perspectiva de que ele se saia bem nas eleições de hoje. E é muito surpreendente porque a Holanda é considerada como um dos países mais progressistas aqui da Europa, onde a tolerância imperava nos últimos tempos, mas essa eleição pode mudar essa percepção, viu, Edgar? Pois é, acompanhando e reverberando o que já acontece em outras nações do continente europeu, né? Aliás, eu estava lendo a reportagem sobre essa eleição, é uma eleição muito indefinida, embora tenha aí os destaques desses nomes que você trouxe pra gente, porque 60% do eleitorado na Holanda, até ontem, era indeciso, não sabia em quem votaria, né? E ocorreu nos últimos dias, a gente até conversou aqui, aquela confusão toda entre a Turquia e a Holanda, né? Crise diplomática, né? Desculpa, não entendi. Uma crise diplomática gerada por conta dessas intolerâncias, né?
Exatamente, porque a Turquia vai ter um referendo lá para aumentar os poderes do presidente Erdogan, né? Passar do sistema parlamentarismo. Seria mais ou menos uma transição do parlamentarismo para o presidencialismo. E aí, como existem muitos turcos aqui na Europa, mais de 4 milhões de turcos ao redor da Europa, grande parte deles na Alemanha, na Inglaterra, França e Holanda, o governo turco tem feito campanha aqui na Europa. E isso alguns países não permitiram. A França permitiu, não teve problema. Mas lá na Holanda, como a questão da imigração é um ponto central nessa eleição que está ocorrendo hoje, o governo holandês proibiu a entrada dos ministros do Erdogan para fazer comício político lá, e isso virou uma grande confusão. Tanto a postura do primeiro-ministro holandês foi aplaudida em casa, né, dentro do eleitorado lá da Holanda, que esse episódio é considerado como um ponto de virada na campanha eleitoral, que pode ajudar o atual primeiro-ministro a conseguir mais votos e segurar o Wilders, que é esse candidato, né, com um perfil mais nacionalista, vamos dizer assim, a ascensão dele. Só que o Wilders deu uma declaração muito, muito forte hoje, dizendo o seguinte: esse sentimento já se espalhou pela Europa, né? O Brexit está aí para comprovar isso e outras questões que a gente tem visto. É mais ou menos como querer colocar a pasta de dente de volta para o tubo. Depois que saiu, não vai parar mais, e ele acha que mesmo que nessa eleição ele não se dê tão bem, o sentimento já está plantado lá na Holanda, e nas próximas eleições ele pode ganhar mais terreno. Tá certo. Obrigado, Ulisses, pelas suas informações. Ulisses, apenas só um complemento aqui. Independentemente disso, eu acho que vem na linha do que você está colocando, independentemente do resultado na Holanda, e do fato de que agora o partido que tinha discurso mais radical tá parecendo que não vai mais levar, e isso parecia ser uma possibilidade antes, algo não volta realmente atrás, que é o fato de o acirramento de um discurso radical. Isso tem que ser levado em consideração, né? O discurso de repente, sair da União Europeia, de ter esse crescimento desse discurso na Holanda, isso muda um pouco o cenário por aí, não? Muda, exatamente, porque como existe esse sentimento anti-imigração, anti-União Europeia em vários países aqui do continente, e esses candidatos têm crescido bastante, mesmo que o Wilders não ganhe hoje, ele já afetou o resto do discurso político no país, lá na Holanda. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui no Reino Unido. A gente não pode esquecer que o Brexit, por exemplo, o referendo começou porque um partido que era anti-União Europeia teve uma ascensão nas urnas, e para bloquear essa ascensão, o candidato conservador, que então era o David Cameron, prometeu fazer um referendo sobre o futuro da União Europeia, e deu no que deu. Então, o que a gente vê na Holanda hoje é mais ou menos isso. É a mesma coisa lá na França, por exemplo, que a Marine Le Pen também tem esse discurso anti-União Europeia, anti-imigração, e por mais que ela não vença a eleição, outros candidatos, para agradar esses eleitores e conseguirem aumentar suas bases, eles também fazem promessas nesse sentido. Então, no final das contas, o que a gente tem hoje é esse sentimento todo sendo espalhado por diversas frentes políticas, e não só os candidatos que são considerados os mais radicais. Ok. Obrigado, Ulisses, pelas informações. Um abraço para você, bom trabalho aí. Vamos lá, vamos girar o assunto, Vini. Vou falar com você agora. Vira e mexe, a gente fala aqui duas pessoas que não se bicam, né? Não se dão bem. Sim. A gente não pode convidá-las para uma mesma festa, né? Enfim, essa é uma brincadeira, obviamente, que a gente faz. Mas no caso dos cantores Nego do Borel e o Naldo, parece que não, né? Foram convidados para a mesma festa, né? Festa de Carol Sampaio, que é uma empresária muito famosa, promoter, amiga de muitos artistas, promove grandes festas, né, Paulinha? Acho que é a maior promoter que tem lá no Rio de Janeiro. Sua amiga? Não é minha amiga, mas já fui em festas dela, é coisa espetacular, assim. Ontem, por exemplo, ela reuniu Sandra de Sá, Jorge Aragão, Jota Quest, Tiziane Pinheiro, Luana Piovani, Lana Carolina, Malvino Salvador, enfim, esses são só alguns dos convidados aí da festa dela, que teve algumas apresentações também lá no Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Em determinado ponto da festa, Nego do Borel, né, que é ator e funkeiro, subiu ao palco para fazer uma pregação, fazer um discurso religioso, falar de como que ele... Mas ele fez isso porque ele quis, não era a hora disso. Não era a hora disso, ele ia se apresentar lá no final da festa. Né? Contou como que ele... Na balada, ele foi fazer a pregação. Exato, como que ele atingiu o sucesso na carreira dele.
E aí, obviamente... Mas ele tava bem? Meu, ele entrou fazendo um rap gospel. Essa parte aí nós vamos chegar nela ainda. Só que aí... Começo ou fim da festa? Boa pergunta, Augusto. Aí, obviamente, alguns convidados ficaram irritados. Aí, olha só, o Joaquim Lopes, que é apresentador do Video Show, subiu ao palco para tirar o Nego do Borel, que não quis sair. Aí foi preciso chamar o pai da aniversariante, a Carol Sampaio, para tirar o Nego do Borel. Ok, resolvido. Depois, teve uma apresentação do Naldo, né, que ninguém lembrava mais que cantava o Naldo Bene, Naldo. junto com a cantora Gabili. Eles estavam lá se apresentando. Quem que invade o palco? Quem? O Nego do Borel. De novo? Mas, gente. Olha aqui, ó. Mais uma vez. Os caras, a menina olha pra ele e fala assim, o que você tá fazendo aqui, né? Olha lá, e aí nas imagens a gente percebe o Naldo falando alguma coisa no ouvido da Carol Sampaio, falando assim, tira esse cara daqui pelo amor de Deus, que ninguém tá aguentando mais ele. E o Nego do Borel cantando a música junto. E aí a Carol Sampaio faz um sinal disfarçadamente pra ele assim, amigo, sai daqui, não estamos gostando. Pô, não tá legal. Só hora depois. Olha lá. Disfarçadamente, né? Aí o Nego do Borel se retira. E aí depois do final do show do Naldo, era a vez do Nego do Borel. Isso me lembra muito aquela festa da Vila do Chaves, né? Que não é a vez dele, ele quer entrar, não é a vez dele, ele quer entrar, e quando ele entra, ele quer ficar mais tempo, né? Aí o Nego do Borel, agora sim com vocês, finalmente, a apresentação de Nego do Borel. Finalmente! O Nego do Borel entra, só que ele quis ficar mais tempo do que estava combinado também. Quer dizer... Mas isso é resultado de álcool? De álcool, de... devia estar animado. Aí vê que ele queria propor uma batalha de MCs e o Naldo... É uma pregação. O Nego do Borel, cara animado, gente. Desculpa. Olha aqui, falado, Vini, você cuida da coluna social dos cariocas aí agora. Vamos lá. Paralisação. É isso aí. Vamos lá, o ouvinte pode interagir com a gente, além do YouTube, do Twitter, né, que a gente, né, sempre coloca uma hashtag aqui, e do WhatsApp, você pode interagir com a gente pelo Opinapan. Tem uma enquete atual aqui do Morning Show para você participar e dar a sua opinião. A gente lançou ontem essa campanha aqui por conta da presença do mestre em nutrição Antônio Lancha Júnior, que falou aqui sobre os perigos do jejum intermitente. A gente está perguntando então no nosso aplicativo, você está acima do peso? Simples assim, você responde sim ou não. Vai lá, a resposta eu trago amanhã, o resultado amanhã aqui no Morning Show. Agora 11 em ponto, horário de Brasília. Tem muita gente nessa lista no Twitter. O pessoal não tá se sentindo muito confortável, talvez, não sabe, porque a gente ainda não tá nos TTs. Vai saber que não tá ainda? Será que eles estão na lista? Ih, o povo reclama, então. Recebido, hein? Ou é laranja, né? Por favor, esse manifesto vocês precisam fazer. Hashtag não tô na lista do Janô. E eu queria mandar um beijo especial para as pessoas que acompanham a nossa live em jp.com.br/morning. Hoje a gente bateu 3.000 pessoas aqui assistindo o Morning Show. Sim. São pessoas maravilhosas. Que falam o que querem aqui. É muito democrático, esse chat nunca será censurado. Vocês podem continuar falando o que vocês quiserem. Fabi, Isa, Sam, Leonardo Ok, André Carvalho, Paulo Iraque, todo mundo que está aqui diariamente. Agora temos 3.000 pessoas acompanhando esse programa, é isso. E aqui vamos com os melhores comentaristas políticos do Brasil. Os ouvintes do Morning Show estão comentando. Perguntei, pedi para que comentassem em vídeo ou em áudio, e eles mandaram para cá a respeito do cenário político e dos políticos brasileiros. Vamos ouvi-los. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é o Lucas de Apucarana. Então, né, a situação política no Brasil é complicada. E a única arma que nós temos é o voto. Temos que aprender a votar. A única solução é essa, para acabar com essa propinocracia. E como um filósofo famoso já falou, o poder não corrompe, o poder revela. E é isso aí, galera. Bom dia para vocês. Bom dia, Jovem Pan Morning Show, aqui quem fala é o Daniel da cidade de Amparo. Na minha opinião, o que estraga a política brasileira é a impunidade que está escondida atrás do STF e de um judiciário que tem os salários mais altos aí do país. Não justifica o tanto que eles trabalham e pelo tanto de bandido que
que se esconde atrás da justiça. Valeu, um abraço aí. Bom dia, pessoal do Morning, Camila de Mairiporã. E eu tô espantada, mas muito feliz com o número de inquéritos abertos, né? Quer dizer que a gente vai ter pelo menos uma chance aí de que os políticos paguem pelo menos uma parcela pequena do que eles estão fazendo com a gente. Só que assim, o que me preocupa é, eles serão julgados por quem? Por uma justiça corrupta também? Fica aí o questionamento. Um beijo. Bom dia, Maurício Vilela de São Paulo. A política realmente é feita de decepção, né? Mais decepção do que o sabor da emoção. Há muitos anos, num domingo à tarde, uma namorada da luta armada, na época ela era da luta armada, me levou para assistir o Metalúrgico falar em Vila Euclides. Foi emocionante saber que ia ter gente normal como a gente, querendo mudar alguma coisa, né? Na época, Teotônio Vilela e Mário Covas seguraram a cavalaria do exército que estava lá fora do estádio, fazendo terror. E aquele cara era uma esperança para todo mundo, ele falava coisas concretas e lógicas, né? E olha só o que virou. Daí para frente eu aprendi que a esperança na política é quase impossível mesmo. E a namorada também se foi, mas foi bom, viu? Você é um relato histórico dele, né? Esse aí tava lá, era testemunho ocular, né? Tem mais um aqui. Bom dia, Morning Show, meu nome é Leda do Ipiranga. Que bom que existe um comentarista que nem Augusto no Morning Show. Parabéns, Augusto Nunes, galera! É brincadeira, hein, meu? Política é com ele mesmo. Você tava nesse comício que o nosso ouvinte Maurício falou aqui, Augusto? Estava, tá vendo? Eu assisti aquela missa, uma missa em que eles usaram como tema Operar em Construção do Vinícius de Moraes. Eu fui junto com o Vinícius de Moraes. Olha aí. Foi um negócio emocionante, o Lula falou e virou isso aí, como lembrou o nosso ouvinte Maurício. Vamos lá, um grupo de juristas ligados aos direitos humanos deve entregar hoje uma carta à presidente do STF, a Carmen Lúcia, pedindo providências para humanizar os presídios brasileiros. O que a gente pode saber a respeito dessa informação e dessa ação dos juristas ligados aos direitos humanos, Ellen? Vocês lembram que a gente começou o ano com rebeliões nos presídios, com matança, a segunda maior chacina num presídio brasileiro depois do Carandiru, que foi no Anísio Jobim, em Manaus, com mais de 100 mortes e mortes por degola dentro dos presídios, porque assim, a gente não fala mais nisso, né? E aí, quando eu digo a gente, faço nosso meia-culpa, a imprensa também não, morreu esse assunto, acabou esse assunto. Pois bem, hoje a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, traz essa notícia, dizendo que uma comissão deve ir até a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, pedindo essa humanização com algumas medidas polêmicas, entre as medidas que serão pedidas, é justamente que se coloque em pauta na corte, no STF, que as defensorias públicas peçam aí em todo o país que réus primários que não tenham atuado com violência nem integrem organizações criminosas possam cumprir suas penas fora do cárcere. Que não sejam, claro, crimes graves, que não tenham atuado com violência, não integrem organizações primárias, possam cumprir pena fora do cárcere. É uma das medidas que será proposta por esse grupo de juristas que devem entregar essa carta a Carmen Lúcia. E aí, eu, antes de vir aqui para o Morning, entrei em contato com o CNJ para ver em que pé andavam aquelas medidas todas que nós anunciamos aqui, que estavam sendo propostas como emergenciais, né? Antes, quando a gente estourou aquela crise do sistema penitenciário. E o CNJ nos trouxe alguns dados bem interessantes. Não sei se vocês lembram, inclusive aqui no Morning Show, a gente anunciou que a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do STF e, portanto, também do CNJ, convocou os presidentes de todos os tribunais de justiça dos estados, né, a fazerem um mutirão e dizerem assim, bom, quantos são os presos em seu estado, quantos desses estão em situação provisória, vocês precisam me apresentar esses dados, porque a gente tem que saber qual é a situação do nosso sistema prisional. Isso foi apresentado a ela. Efetivamente, esses dados todos foram apresentados à ministra, para agora começarem a pensar como é que vão poder fazer e rever essa situação. Nos dados apresentados pelos estados, se somou 654 mil presos hoje no Brasil, 221 mil deles em situação provisória, pelo que estão apresentado aí até esse momento para Carmen Lúcia.
E ontem, eles passaram esse dado em primeira mão aqui para o Morning Show. Ontem, um grupo chegou do norte do país com um relatório da situação daquelas prisões que foram as primeiras que nós vimos em situação calamitante, periclitante no início deste ano. E ouçam esse relatório que a gente está dando aqui em primeira mão para o ouvinte do Morning Show. O que eles mostraram aqui para a gente, o que trouxeram dessa situação das prisões, que todo mundo disse que ia mudar, todo mundo ia fazer mutirão, mandaram Força Nacional de Segurança para lá. Pois bem, o relatório apresentado ontem lá no CNJ mostra que num estado que chove pelo menos 9 meses, né? A gente está falando aí da prisão lá do Anísio Jobim, que fica em Manaus e tudo mais, falta água dentro do complexo Anísio Jobim. Chovem quase, pelo menos 9 meses direto, né, por lá, e faltou água para cerca de 1.000 presos que cumprem pena lá. Só no ano passado, o governo do estado do Amazonas gastou 326 milhões de reais para pagar a Humanizare, que é a empresa de cogestão prisional. Cogestão é uma palavra bem bonita para a gente dizer que é terceirizado aquele negócio lá, que o governo do estado paga para que essa empresa possa gerir 12 unidades do sistema prisional do estado, tá? Foram 326 milhões. E pasmem, chuta quanto custa um preso naquele estado, quanto que custou por mês no ano passado. Aqui no estado de São Paulo é 2 mil por mês. Eu ia falar esse número, que era o número que você tinha falado. 3.500. Naquela situação que a gente viu, né? Que a gente ficou vendo terrível, né, no início. Falta água, eles têm aquela favelinha lá que criaram. Vocês lembram que tinha uma imagem que tinha uma favelinha criada? 5 mil por mês, gente. 5 mil reais por mês nessas condições. É um dos presos mais caros do país. Portanto, essa é a condição do preso no estado do norte que foi apresentada ontem para a ministra. Ou seja, nada mudou, a situação é bem grave e a gente tinha parado de falar sobre isso. Continua grave, continua se cobrando mudanças e continua se empurrando com a barriga. Vamos lá, vamos falar de tecnologia e redes sociais. Tá todo mundo postando e compartilhando via Facebook mensagens dizendo, aspas aí, eu não autorizo... Que preguiça. Fecha aspas. Que história é essa, Carlos Aros? Uma preguiça. Só você pra explicar sempre pra gente isso aí. Essa é um onda. saco isso. O Facebook vai tornar públicos os dados excluídos no mural do usuário? Não. É simples assim. As pessoas só esquecem que quando elas entram na rede social, tem um troço, que todo mundo ignora, mas tem um troço chamado termos de uso. Dentro desse troço chamado termos de uso, que é um texto chato e que ninguém lê, tem um outro negócio que se chama políticas de privacidade. E, em geral, são 2 tópicos ali que ficam em destaque nas páginas das redes sociais. O primeiro, ele fala sobre o que tá valendo e o que não tá valendo. Então, olha, quando você entra aqui, você pode fazer isso, aquilo, outro. Em contrapartida, nós nos comprometemos a fazer isso. É o contrato que você assina quando você entra no Facebook, no Twitter, no Instagram. Lê isso aí, ninguém lê. Ninguém lê. E ninguém lê contrato de modo geral. Nenhum deles. Especialmente aqueles que trazem as letras miúdas. E nesse caso, as letras miúdas são os termos de privacidade. Por quê? Porque aí ele diz assim, pode avançar, Bruno, com essas imagens até aí, eu vou achar aquela que eu preciso para mostrar para vocês exatamente o termo certo. Aí, ó. Quais tipos de informações nós coletamos? Essa página eu peguei hoje cedo. E printei e mandei pro Arcon, falei, é isso aí que ninguém lê. O Facebook está respondendo para vocês quais são as informações que ele coleta. Ele diz assim, coletamos conteúdo, informações que você... blá, 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 que é tudo que você publica na rede social. Então, se você escreveu, olá, eu sou o Edgar, aquilo ali o Facebook está coletando aquela informação, ele vai usar de alguma forma. Avança na tela, por favor, Bruno. E aí ele vai mostrar pra gente o seguinte... O que ele faz com isso? Aí tá explicando, nós usamos para exibir e medir anúncios e serviços. Usamos também para nos comunicar com você. Nós usamos também para proporcionar segurança. Dentro de cada um desses tópicos, ele explica o porquê que ele está coletando aquelas informações. Então, quando as pessoas vão lá e compartilham, eu sei que você compartilhou várias vezes, Edgar, não autorizo. Eu quero depois ler a minha versão. Você tem uma versão mais longa? Então vai, lê a tua versão pra eu ficar com preguiça dela também. A minha versão é assim.
autorizo qualquer instituição, agência ou estrutura governamental, incluindo o FBI, a CIA, KGB, Scotland Yard, Partido Comunista Chinês, o Chuck Norris do Seagull, os ETs de Stranger Things, de Varginha, ou qualquer outro que esteja se achando dono da porra toda a fazer qualquer coisa. Tenha vontade com os meus posts que publico e colo no meu mural. Aí sempre tem aquele recado no final, né? Copie e cole isso no seu mural, não compartilhe. No meu caso, senão o Smeagol pode vir e roubar os seus posts preciosos, inéditos, relevantes e fundamentais para a sobrevivência humana. Eu acho que o pessoal devia compartilhar esse meu post, em vez desse outro. O lance é o seguinte, primeiro de tudo, o Facebook não vai publicar os seus dados porque ele tem um interesse muito básico, muito simples. Os seus dados, eles são muito, mas muito preciosos para eles. Os seus dados representam dinheiro. É o que pro Facebook. Ele diz o que você, com quem você conversa, o que você conversa, quais são os seus interesses, que música você ouve, qual é o tipo de lugar que você frequenta quando você faz um check-in, quais são os seus amigos, quais são as páginas que você de compra, por exemplo, que você entra. É só a informação que tá ali a seu respeito, né? Agora, por que ele ia entregar aquilo de mão beijada? Não existe essa possibilidade. Para começo de conversa. Segundo, porque tem um troço que se chama direito de proteção de dados. É uma discussão enorme no Congresso, essa lei de proteção de dados. É uma discussão que não é só aqui no Brasil, que é em todo o mundo. Que diz o seguinte, basicamente. Bom, as pessoas geram dado o tempo todo. Você acordou, você está produzindo dado e informação e aquilo está sendo armazenado e analisado por alguém em algum servidor. Então, ainda que você não tenha um celular, e as pessoas dizem, eu não produzo dados porque eu não tenho celular, eu não tenho e-mail. Bom, você faz cadastro na recepção de um prédio, você acabou de gerar dado. Aquele teu RG disse que você tá ali e você entrou. Sim. Você passou por uma câmera de segurança e aposto que no teu caminho você deve ter passado por pelo menos umas 10. Você acabou de gerar informação, porque aquilo foi convertido em dado. Mas por que o Facebook recolhe esses dados? Ele faz, que uso ele faz dele? Primeiro de tudo, ele precisa entender o usuário dele. Então ele precisa saber... rentabilizar, né? Exato. Ele é uma rede social gratuita, teoricamente. De algum jeito o dinheiro tem que voltar. O custo é esse. Então ele precisa entender você, ele quer saber o que o Augusto gosta. E aí, ao saber isso, ele vai lá e chega naquela empresa que produz aquele produto que você consome e diz assim, olha, eu tenho um cara que é o maior e melhor cliente para vocês. E ele junta as duas pontas. É assim que eles ganham dinheiro. É muito simples. O Google faz isso de uma outra forma. O Google não produz conteúdo, ele não produz uma única linha do que você encontra nele. Ele é um grande aglutinador de conteúdo. Mas o Google entendeu que se ele conseguir analisar e separar aquele conteúdo de forma inteligente e prática, ele consegue dizer assim, olha, Edgar, você quer comprar um carro, o seu iate, a sua lancha, o seu qualquer coisa, o seu veleiro. Ele pode ser um veleiro iate. Um veleiro iate. Ele vai dizer assim, olha, Edgar, eu tenho uma loja que faz isso, ele conecta vocês. A loja produziu o conteúdo, mas ele entendeu o Edgar a tal ponto que ele sabe que o Edgar é aquele cara. Eu, por exemplo, gosto muito de relógio. E eu esses dias pesquisei um relógio num determinado site. Em qualquer rede social que eu entre, né? Eu vejo aquele relógio. Acontece e eu luto bravamente pra não clicar no anúncio e comprar aquele relógio. O Aros pirou na reportagem criminal dos parceiros do Sérgio Cabral, que aparecia uma prancha, assim, tinha uns 120 relógios. É isso, eu gosto de relógio, então eu tô sendo tentado com aqueles relógios o tempo todo. Basicamente é isso. Então eles têm esse interesse muito, muito grande em saber o que as pessoas fazem. Então não compartilhe na sua rede social. É igual a pedir vida no Candy Crush. Sim. Ninguém se importa com o que você tá pedindo de vida e ninguém se importa com aquele apelo pra que não compartilhe suas informações. Ô, Carlos Aro, sabe como é que eu vou chegar a esse iate veleiro? Como? Vendendo suas palestras, ó, a plateia aplaude. Ah, muito obrigado. Carlos Aro! Você vai me agenciar, é isso. Ô, Ed, posso fazer uma pergunta só rapidinho? Nessa onda aí de textões... Já era, você já publicou tudo lá, os caras... Já dançou, cara, os seus nudes já foram copiados. É isso, eu coloco somente eu pra... Foi no privado, né? Perfeito. Exato. Tá. Mas nessa onda de textões, de correntes, dessas chamadas, o Facebook ainda tem vida longa? O Facebook tem porque o Facebook sabe se reinventar. O Snapchat, por exemplo, tá caindo. Tá mesmo. Eles por exemplo, não posto mais, tenho muita preguiça. Por quê? Porque apareceu um cara chamado Mark Zuckerberg que tentou comprar. E ele falou assim, olha, eu quero comprar essa ferramenta porque ela é muito interessante e ela pode funcionar muito bem dentro do meu serviço que se chama Facebook. E eu tenho um outro serviço também que tem poucos usuários, chama Instagram. Pois é. Então, eu quero comprar vocês, assim como o Google fez lá atrás com o YouTube. O Snapchat diz assim, não.
eu não vou vender. E um monte de gente tentou comprar o Google e tal, eles disseram, não vamos vender, porque nós temos uma ideologia, nós temos uns grandes planos, nós somos geniais. A ideologia. Idealista e pobre. aí eles não venderam. Pois é. Aí eles disseram assim, bom, mas agora a gente precisa ganhar dinheiro, então vamos entrar na bolsa, vamos começar a ter acionistas, vamos crescer. Eles fizeram isso, só que eles esqueceram que eles precisam se reinventar. As pessoas gostam de filtro até o mês que vem. Depois aparece algo mais legal do que o filtro. Então, o Facebook, o que ele faz? O Snapchat morreu, entre aspas. Tá morrendo aos poucos. O Facebook não, ele começa a desenvolver ferramentas, ele consegue atrair você para um ecossistema que se modifica a cada dia, a cada mês, a cada ano. E as pessoas, elas se sentem entusiasmadas a continuar ali. Talvez daqui a algum tempo um esvaziamento aconteça, uma estagnação aconteça, mas ele já tem planos para isso. Ele começa a investir nos bots, que são as ferramentas inteligentes dentro do Messenger. Ele começou a ampliar o Instagram e dar mais vida pro Instagram e faz as coisas funcionarem. O Facebook vai ser a grande árvore abaixo da qual vão estar todos os outros serviços menores que o Mark Zuckerberg tem. É como o Google. O Google tem o buscador. E abaixo do buscador, eu tenho dezenas de empresas e desenvolvimento de ferramentas que envolvem o servidor, o usuário. Com a palavra Faustão. Glorioso Carlos Aros, explicando louco, tudo. bicho. O cara que mais conhece de tecnologia, tanto no profissional como no pessoal. Que dele, ainda bem, né? Valeu, Aros. Valeu, Você gente. já fez o curso do Reinaldo Polito? Ouviu pelo menos a nossa edição do Morning Show? Uma aula de tecnologia. Uma aula, né? Que o entrevistamos. Olha só. Valeu, Aros. Valeu, gente. Um abração. Olha aqui, vamos lá. O premiado ator e diretor Ben Affleck disse que se tratou contra o alcoolismo e está recuperado. Ele já tinha passado por problemas com álcool no começo dos anos 2000, né, Paulinha? Ele já tinha tido um tem problema várias, com isso. enfim, a gente nunca fica sabendo direito, né, porque são sempre boatos nessas revistas aí de celebridade, mas desta vez o assunto foi tratado por ele mesmo na página oficial dele, inclusive no Facebook, onde ele fez um post falando disso, né? Aos 44 anos ele admitiu que completou o tratamento para dependência de álcool, algo que ele tem lidado há muito tempo e que vai continuar enfrentando. Aí ele disse que quer viver a vida ao máximo, ser o melhor pai que ele puder, que ele também quer servir de exemplo para outros que estão vivendo a mesma coisa e de repente não tem coragem de dar o primeiro passo, e também como exemplo para os filhos, de que quando você precisa de ajuda não tem nada de mal ou de fraco você ir lá e procurar ajuda, entendeu? Aí ele também aproveitou, agradeceu a ex-mulher, a mãe dos filhos dele, que é a Jennifer Garner, atriz também, né? Eles estão separados desde 2015, ficaram 10 anos casados. E até tem boatos de que depois de tudo isso aí, que o Ben Affleck tá tentando fazer para ser um cara melhor, que eles estejam reatando. Tem muita gente dizendo que ela ficou do lado dele esperando que ele conseguisse reabilitar. E parece que pode voltar ao casamento. Não sei. Agora, foi muito legal esse depoimento. Foi só um textinho mesmo, que basicamente disse isso, que fechou dizendo que foi o primeiro passo para muitos, que ele ainda vai ter que dar para uma recuperação positiva em relação a esse vício que ele tem. É muito legal e talvez explique muitas coisas, né, na vida do Ben Affleck. A gente falou aqui muito dele ter desistido da direção de The Batman. Talvez ele esteja com essa carga e lidando com esse problema pessoal gigante, que muitos, né, também sofrem, e por isso tenha dado um passo atrás aí para os projetos, para as ambições profissionais. Lembrando que o Ben Affleck, digamos assim, já é um vencedor, não é? Tem 2 Oscars na carreira, um pelo roteiro de Gênio Indomável, junto com Matt Damon, e tem um outro Oscar de melhor filme, pelo ótimo Argo, que ele é diretor e também atua, e foi um projeto super pessoal dele que deu muito certo. Então, Ben Affleck, querido, vai lá, parabéns, continua assim, e eu acho que você vai ser incrível em The Batman, você é um dos Batmans mais sombrios. Sabe Adoro. uma confissão nessa linha que mais me comoveu e que a gente esquece com facilidade é do mal de Douglas. Lembra quando o Michael Douglas confessou que era viciado em sexo? Sim, sim. Coisa maravilhosa. Chega a mulher, te pega em flagrante, sou viciado em sexo, prometo me recuperar e tal. Não sei se ele se recuperou, Michael Douglas. Acho que não. Você sabe, Augusto tá contando isso. Eu tô me lembrando uma vez. Opa! Oi, Edgar. É verdade. Alegou. É verdade. Você Alegou. trouxe uma história. Eu trabalhava na MTV e o Michael Douglas veio pro Brasil. Sei. Nem me lembro nem o motivo da vinda dele aqui. Provavelmente divulgação de algum filme, enfim, ou sei lá. E aí tava todo mundo no Teatro São Pedro ali, que ia ter um coquetel.
pra receber. E tava todo mundo esperando o Michael Douglas. De roupa? De roupa, claro. Lotado, aquele saguão, né? Glamuroso, né? Do Teatro São Pedro aqui aqui da Estação da Luz, onde é o Teatro São Pedro ali. E ele passou e os repórteres foram pra cima dele. E é claro que eu não tive chance, né? Imagina, o cara da MTV, o que você tá querendo fazer aqui? Ou pegar uma sonora com o Michael Douglas? Eu não tive dúvida. Eu lancei, me pulei no meio dos repórteres. Perguntou, e você é mesmo viciado em sexo? Você mandou essa, Ed? Foi assim, Edgar. Ele olhou pra trás, assim, e me, tipo, fuzilou, assim. Falou, quem é você? Capaz que não, né? Tava curado. Eu falei, bom, eu estou aqui mesmo, eu não tenho nada a perder. Vamos me lançar aí, no meio. Ed. Vamos me engalfinhar com esses repórteres. Parabéns, esse é o grande lance. Você teve uma ejaculação precoce. Foi muito. Essa, no caso, foi um jato. Vamos lá. Quero mandar o recado. O quê? Antes do programa terminar. Estamos dando pau no seu irmão lá, viu? Você acha que vai ganhar da gente de audiência? Ele tá revoltado que ele já tá acordando cedo. E hoje teve que acordar mais ainda. Por causa desses vagabundos grevistas. Vão trabalhar, velho. Procura o que fazer da vida. Em vez de atrapalhar quem quer trabalhar. Seus vagabundos. O da Pena tá brava. Nossa, tá, da Pena sempre bravo, né? Faz parte do show dele. Vamos pros ganhadores? 3 horas na Avenida do Estado, velho. Baixa em casa, ué. Vamos lá, o Casão, vamos... Da Sodabito, 35 pau. Caro. Porque não tem metrô. Caro. Agora acho que o Casão pode chegar pra dar o prêmio pro nosso... Quem vai levar, Casão? São Paulo tá uma loucura, meu. Conseguiu chegar no CT pra fazer a reportagem lá? Cheguei, velho. Eu vim a pé mesmo. Então, porque queimar caloria, né? Maurício de São Paulo. Maurício que tava no discurso, no primeiro lá, Augusto. Que você também foi testemunha. Lá em São Bernardo, viu? Legal, Maurício. Obrigado pela tua participação. Obrigado a todos que mandaram mensagens aqui pra gente pelo nosso WhatsApp. E o programa vai chegando ao fim. Um beijo, Paulinha. Beijo, Ellen. Beijo. Augusto, um grande abraço. Abraço, Vini. Valeu. Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã, aqui na Jovem Pan. Jovem Pan. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.